Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que se instalou provisoriamente na Póvoa de Varzim durante o encontro literário Correntes de Escritas. Entre os mais de 80 escritores ibero-americanos que participam na 17ª edição do festival, falamos hoje com Julian Fuchs. Filho de pais argentinos, Julian nasceu em São Paulo em 1981 e foi escolhido pela revista Granta para a lista dos 20 melhores escritores brasileiros com menos de 40 anos. Publicou até agora 4 romances, o último dos quais, A Resistência, acaba de ser editado em Portugal pela editora Companhia das Letras. Olá, Julian, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigado por convidar, é um prazer estar aqui. Em Póvoa e estar aqui conversando com vocês. É a primeira versão internacional do podcast, só tínhamos tido convidados portugueses até agora, é o primeiro internacional. Obrigado então, por isso. Muita também. Responsabilidade, se eu represento todo o resto do mundo. Nós esperamos que a responsabilidade não seja assim tão grande, mas realmente... Convidem outros em breve. Vamos tentar. Esperamos que sim. O Julian trouxe-nos para a primeira escolha A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade. Por que escolher este livro, que, apesar de ser tido como um dos melhores do Carlos Drummond de Andrade, é um livro que está bastante datado, está bastante preso a uma circunstância e a um período. Por que esta escolha? Então, é curioso. Para mim, como leitor, ele não é um livro datado, né? Até porque eu fui ler esse livro, ter contato pela primeira vez, muito depois da publicação inicial do livro. E ainda que ele tenha, acho que ele é marcado como uma virada mais política do Drummond, um momento de militância, Drummond se aproximando de um comunismo. Não foi nada disso o que me moveu nas primeiras leituras. A gente vai, no Brasil isso é muito comum, a gente lê no colégio o Drummond, talvez para pensar dessa maneira, né? Dessa maneira histórica mesmo, o momento e tal, como ele explica o Brasil de uma certa época. Mas para mim ele significou outra coisa completamente diferente, né? Eu fui ler com esse olhar, ou guiado por esse olhar professoral da importância histórica desse livro, e descobri outro livro completamente diferente ali, né? E principalmente eu fui relendo ao longo da juventude, né? Depois dessa primeira leitura na adolescência, acho que aos 18, 20 anos eu me reaproximei do livro, e o que eu vejo de muito valor ali é o que tem de orientação para a escrita, né? Porque ele fala, quando ele não fala de política, quando ele fala de política é interessantíssimo, mas quando ele não fala de política, ele fala também de poesia. E fala de poesia de um jeito riquíssimo, com um conhecimento, com uma sabedoria de como lidar com a palavra, que para mim foi muito marcante. Mas, portanto, é um livro a que regressaste muitas vezes. Particularmente, quando eu fui escrever o Procura do Romance, o título me veio com uma relação da Procura da Poesia, né? O poema Procura da Poesia, que é da Rosa do Povo, e que não faças versos sobre acontecimentos, e é toda uma orientação de como escrever e, na prática, como não escrever, né? Ele vai dando os conselhos dele para um escritor, são os conselhos do não fazer, que é uma negatividade. Foi, para mim não era útil, era provocativo, né? Era forte, eu estava querendo fazer uma outra coisa, eu me preocupava em escrever um tipo de literatura que não fosse a literatura comercial, que não fosse uma repetição de um modelo, de uma fórmula. Então essa negatividade de não faça, não percorra a sua merencória infância. Eu sou péssimo de decorar, então eu não vou saber recitar quase nada, mas... tem algum momento da virada do poema que ele deixa de falar o não faça isso, e penetra no mundo das palavras, né? É ali que estão as respostas. Quase um mandamento. É um mandamento. É depois de tudo que você não deve fazer, o que você deve fazer? Penetrar no mundo das palavras. É ali. A questão está nas palavras, está na linguagem, está numa construção minuciosa.
e tranquila, em certa medida misteriosa também, nessa relação, nessa dificuldade de estimar exatamente o que cada palavra diz, né? Porque a partir da poesia e na literatura de maneira geral, essa noção de que uma palavra não é só uma palavra e não é o que está escrito no dicionário, ela é muito mais do que isso. Ele diz, né, para afastar a palavra do estado de dicionário. Então, para mim, esse poema foi muito marcante, foi o poema ao qual eu fui voltando ao longo da vida. Nesse momento era uma preocupação com a linguagem, pensar cada palavra como fim em si, pensar a sonoridade, pensar os sentidos múltiplos que cada palavra tem e construir uma literatura a partir dessa multiplicidade, dessa complexidade. Este livro foi um ponto de partida para ti, para a obra do Carlos Drummond de Andrade, ou foi só mais ou seja, há mais algo da literatura dele que tu valorizes e que tu escolhas para ti? Ou... acho que por ser um desses autores canônicos brasileiros, a gente acaba tendo um contato quase cronológico com a obra dele. Então começa lendo O Sentimento do Mundo, faz uma análise minuciosa do poema de 7 faces, analisa quais são as faces que estão ali, essa coisa bem didática do ensino de literatura, que a princípio empobrece, mas quando o autor é bom, ele resiste ao empobrecimento, ao depauperamento do ensino. Mas este é o livro ao qual tu voltas. A Rosa do Povo, para mim, é o grande livro, embora eu goste de outras coisas posteriores. Tem uma sequência de pequenos livros que se chama Boitempo, que é o Drummond sobre a própria infância. Isso também, a infância dele em Itabira, uma infância muito especial, digamos, muito peculiar. Mas também eu não sou daqueles que vai recomendar toda a obra do Drummond, porque o Drummond tem deslizes conhecidíssimos, inclusive, e, enfim, muita coisa ruim, né? Não é um autor Mas impecável. não te empurrou para a poesia, ou seja, empurrou-te para o mergulho nas palavras foi na ficção, não é? Acho que de início... Ou chegaste a experimentar a poesia? Eu, como muitos escritores, comecei pela poesia, mas aquela coisa de versos confessionais ali, achando que era com a inspiração que a gente escrevia. Então, aos 15, 16 anos, eu me via escrevendo assim, talvez um pouco marcado por Drummond, mas por outros também. Esses versos confessionais são, em grande medida, tributários ao Fernando Pessoa, então é culpa dos portugueses. Também isso é culpa dos portugueses. E no Histórias de Literatura e Cegueira, para além do Borges e do Joyce, falas de um poeta brasileiro, João Cabral de Melo Neto, mas não do Drummond. Porque e são dois enormes poetas, mas porque é que nesse livro foste mais para o João Cabral e não para o Drummond? Pela temática do livro era impossível usar o Drummond, porque era o que me interessava eram os escritores cegos. Mas o João Cabral foi talvez o caso que me chamou mais a atenção. Na verdade, era o contraste entre o Borges e o João Cabral, porque o Borges foi um cegueiro prolífico, escreveu durante 30 anos já cego, ditando e modificando a própria poesia, tornando tudo mais metrificado, para poder memorizar os poemas e escrever enquanto andava pelas ruas. Ou seja, ele transformou a literatura, quando cego, ele transformou a literatura em algo onipresente na vida dele. E o João Cabral, pelo contrário, ficou cego já tarde, aos 72 anos de idade, e só viveu 7 anos cego e não conseguiu escrever mais nada, né? Na verdade, ele tem pouquíssimos poemas posteriores, e um deles é Por que eu não escrevo cego? Porque é impossível para ele, um poeta tão visual, tão concreto, escrever sem poder enxergar o poema na página, né? Acho também que o que me agrada no João Cabral, que sempre me chamou a atenção, tem a ver com isso que a gente vinha falando, do poema confessional problemático, né?
dessa praga que se tornou, e inclusive essas palavras não são minhas, são do próprio João Cabral, maldizendo o Fernando Pessoa, não pelo que o Fernando Pessoa foi, grande poeta que foi, mas pelo que se tornou posterior. Deixou, Exato, os seguidores infinitos de Fernando Pessoa, que não conseguem a mesma qualidade e fazem essa literatura que jorra, né? O João Cabral é da literatura, da poesia da contenção, da poesia da secura. Então é um contraste com isso e me agradava muito, me interessava muito ver isso. Mas mesmo na ficção também é esse estilo mais seco, mais depurado que te agrada, quer como leitor, quer como escritor? Pode ser, eu não sei, tem uma ligeira oscilação, às vezes eu me vejo... Eu acho importante a construção da frase com rigor, né? Na linha do que eu vinha dizendo, do contato íntimo com a linguagem, com as palavras, com a escolha do ritmo e da sonoridade. Uma prosa que se aproxima um pouco da poesia nessas preocupações, não na prosa poética, mas na preocupação da precisão da palavra. Agora, há certos textos que têm que ser escritos com concisão e com secura, e outros que não, que precisam de fato se expandir. E o Procura do Romance, por exemplo, é um livro que se expande um pouco mais, em que a frase se estende. Recentemente eu tenho escrito frases que se estendem, que não encontram tão rápido o ponto final, que vem com uma sequência de apostos e de correções e de reflexões sobre aquilo que acaba de ser dito. Enfim, procuro fazer esse trabalho também com precisão, só que sem contenção necessariamente. Uhum. Para além de autor, de escritor, também foste jornalista, crítico literário e, em termos académicos, fizeste uma tese de mestrado em Teoria da Literatura sobre o segundo romance que sugeriste, que é o Ninguém Nada Nunca, do argentino Juan José Saer, e que, portanto, foi um livro que teve uma importância evidente na tua vida porque esteve presente na tua vida durante muitos anos e estudaste a fundo, provavelmente se calhar como nenhum outro romance. Sim. Imagina. Como é que foi a relação? A relação começou pelo interesse académico ou também pela paixão do leitor? De fato, esse é talvez o livro que eu mais li e que li melhor, espero ter lido melhor em toda a minha vida, e foi uma relação de ambivalência desde o início, né? Talvez por isso, por um grau de intimidade que você tem com um livro que é amor e ódio ao mesmo tempo. E começou pelo ódio. Começou pelo ódio. Eu tinha entrado já no programa de mestrado em literatura hispano-americana, estudando Vargas Llosa, né? Que depois de um tempo começou a me incomodar, até porque o Vargas Llosa, vivo dando umas entrevistas, algumas coisas que ele falava me soavam problemáticas. Eu falei, talvez, eu gosto dele como escritor, mas talvez mergulhar tão fundo nele não seja o ideal. E nesse meio do caminho, numa disciplina na faculdade, me passaram a leitura desse romance, o Ninguém Nada Nunca, do Saer. E foi, a princípio, uma história de resistência. Eu fui lendo e falando, mas que livro insuportável, por que escrever desse jeito, por que não avança, por que fica descrevendo infinitamente a imobilidade, né? Então, e depois eu fui entendendo que o Ninguém Nada Nunca era uma fala sobre essa impossibilidade, sobre a impossibilidade de um movimento, sobre a impossibilidade de um acontecimento, e se relacionava então em alguma medida com aquilo do Drummond, do não faça versos sobre acontecimentos, né? Então tinha uma recusa do acontecimento, uma recusa da intriga, uma recusa da aventura. Era um livro que a princípio nada aconteceria. Na prática acontece muita coisa no livro. Quando é que o ódio começou a transformar-se em amor, em paixão? E aí, quando eu terminei de ler o livro, e penosamente, né, porque é um livro lento, porque é um livro que resiste, porque é um livro que não te permite a fruição e o prazer, quando eu terminei de ler aquilo, eu falei, putz, tem algo que faz sentido aqui. Tem algo de forte, tem algo de expressivo. Isso foi muito marcante, muito provocativo para mim. Acho que tem algo de valor que eu não vinha percebendo ao longo da leitura, porque a gente muitas vezes associa qualidade com prazer e nem sempre na literatura essas coisas vêm juntas, né? Aliás, boa parte das vezes, ao longo do século XX, parece que as duas coisas se divorciaram.
fortemente. Talvez hoje elas estejam se aproximando. Mas eu naquele desprazer eu sentia que tinha uma provocação forte e que era justamente a recusa do livro a ser essa assimilação banal do entretenimento, essa historinha que nos diverte. O livro queria ser outra coisa, o livro queria se transformar num objeto rigoroso de linguagem, contar uma história, mas contar uma história com uma preocupação constante com não contar, com o que eu não posso contar, por onde eu não posso avançar, se eu for rigoroso no uso da experiência, na contemplação da memória, se for rigoroso com esses elementos todos, como eu posso fazer ainda a literatura? É um tipo de romance também que leva muito em conta o que se fez até então, né? Porque tem o tipo de romance, contação de história, que desconsidera o que aconteceu na história da literatura ao longo desses últimos tempos, desconsidera toda a crise porque passou a forma romance. E ali, no Saer, tem uma alternativa, tem uma forma de continuar. Depois, não é mais a literatura, o romance da negatividade total, que, digamos, seria depois de Virginia Woolf, Joyce, chega um Beckett acabou, né? Que seria ali a dissolução completa do romance. Aqui já é um romance de reconstrução do romance, só que é uma reconstrução sem que seja soberana sobre sua própria forma, sem a noção de que é preciso esquecer o que se passou. Tendo consciência do que se passou, reconstruir uma linguagem que fale, que diga. Então, nesse romance que resiste, em que a princípio nada acontece, ninguém nada nunca seria... Ninguém nada nunca, nada... Literalmente, pode, não é? Literalmente, isso é... tem um jogo de palavras também, sim, porque tem um rio muito importante na trama. Toda a trama se passa à margem de um rio e ninguém nada nunca no rio. Ninguém. Mas enfim. E o livro também funciona como uma travessia, como se atravessa um rio? Acho que sim, né? Nesse sentido da dificuldade de... Um rio com uma corrente forte, não é? Mas não, pelo contrário, é um rio moroso, sim. É um rio moroso. Nada desce por esse rio, nada trafega por esse rio. O rio é parado praticamente. Mas é por ser parado que é difícil de atravessar. Pode ser. Pode ser. E esse combate, essa resistência do romance, depois da primeira leitura, nas várias releituras que fizeste durante o trabalho de investigação, prosseguiu esse combate com o livro? Prosseguiu. Por isso eu disse, foi sempre marcado pela ambivalência, né? Eu gostava e não gostava do livro o tempo todo. E acho que isso era fundamental para me provocar, para continuar, porque a dissertação de mestrado não é um elogio ao livro, necessariamente. É um estudo, é uma um análise, estudo, né? Sobre o que está acontecendo ali, o que acontece de forte ali. E é possível voltar a ler o livro depois da tese? Olha, desde então... Eu não voltei, Claro. Mas ao longo da tese li toda a obra do Saer, que são pelo menos 20 livros, uns 15 romances, e é de uma consistência incrível. É uma coisa oposta aí às oscilações do Drummond, por exemplo, de qualidade. O Saer é um dos raros escritores que consegue escrever com uma consistência enorme do início ao fim da vida, do início ao fim da carreira, e tem muita coisa importante ali. Eu lamento muito que ele exista pouco, né, pelo mundo, né? Mesmo na Argentina ele é muito respeitado, ele é talvez tido como o grande autor pós-Borges, mas fora dali, talvez por ser essa literatura que resiste, anticomercial, ele não consegue sobreviver e ser muito lido, né? O último livro que nos trouxeste foi o Mimesis, do Erich Auerbach. Vem nesta sequência do teu interesse pela palavra e pela exatidão da literatura e da palavra na literatura? Pode ser porque de fato ali no exercício da crítica literária o Auerbach consegue desempenhar esse grau de precisão que outros desempenham na produção ficcional ou na poesia, né? De fato é um livro de teoria que em geral a gente lê talvez às vezes penosamente, e ali você lê com prazer, e se trata de um
de uma construção diferente. É um tipo de texto crítico que não é o tipo de texto acadêmico, né? Isso é uma coisa que eu, inclusive, sem ser como escritor, como pesquisador também, como crítico, procuro escrever de outro jeito também a crítica. Não vejo que a crítica deva seguir uma fórmula precisa, as normas acadêmicas, uma linguagem pré-definida, que é possível remoldar essa linguagem a partir do nosso objeto, e em vários momentos tem-se a sensação de que o Auerbach está fazendo essa emulação, em algum sentido, a algo do que ele faz ali que se assemelha à literatura de que ele está tratando, né? É uma história do realismo na literatura ocidental, né? É uma história de 2000 anos de narrativas e como vai crescendo o senso de realismo na narrativa, a capacidade de representar a realidade na produção ficcional. É muito impressionante a forma como ele estabelece duas linhas, uma que viria da Bíblia e outra do Homero, e que vão permanecendo e se vão modificando ao longo dos séculos, mas que de certa forma vão desembocar depois também no realismo. O livro é escrito na primeira metade do século XX, mas de certa forma é uma súmula também de toda a literatura ocidental. Hoje em dia a tendência é para que os estudiosos, os investigadores se especializem numa área muito concreta, às vezes num autor só, e o Auerbach ainda pertencia à geração de quem tinha a ambição de abarcar quase uma cultura inteira, não é? Sim. Isso é muito impressionante. É isso que eu acho o grande valor do livro, é riquíssimo nesse sentido, né? Porque às vezes a gente tem essa política de se dedicar a uma coisa só, um autor só, uma obra só, e a gente deixa de enxergar um todo, né? Não consegue mais criar relações, estabelecer relações. Às vezes a gente estabelece relações muito estreitas também, muito concisas demais, talvez. E eu acho interessante, eu não compartilho tanto da noção de que isso seja de uma época, isso só podia ser feito até um determinado período, como seria algo do homem renascentista que tem domínio sobre tudo e pode falar sobre tudo. É um tipo de liberdade que eu proponho, acho, hoje também, que a gente tome, né? Não precisa... É necessário hoje também voltar, não é? E para mim o que há de fundamental também tem a ver com tudo que eu vinha dizendo até agora e com a postura do Saer na literatura. É conceber a literatura historicamente, conceber que há transformações da forma ao longo do tempo, que há modos de narrar que vão se modificando, vão se alterando, que a sensibilidade de cada tempo se altera e que a gente não pode fazer uma literatura desapegada e desligada de tudo isso, que o que pessoalmente me interessa muito mais a literatura que tem consciência do seu tempo e procura dialogar com aquilo que já aconteceu, né? Uma literatura um pouco mais rigorosa nesse sentido também, não só o rigor das palavras, mas o rigor da própria forma, né? Por onde seguir, como ir em frente nessa atividade que a gente não pode ignorar, que já tem milênios de existência. E o que dizer, o que resta para dizer e como dizer são questões que acho, para mim pelo menos, para procurar abordar de alguma maneira essas questões, lidar com o passado da literatura é fundamental. O Auerbach vai falando de muitas obras essenciais ao longo da história da literatura europeia, o Dante, o Cervantes, até o Flaubert, etc. Houve algumas obras que tenhas descoberto depois de ler o ensaio do Auerbach, depois da análise que ele fez, teres ido ler os originais? Sim, na verdade me serviu como um guia. Me serviu como um guia, justamente, porque não sei, talvez no Brasil a gente tenha a tendência a ler muito mais a literatura do século XX, e ele só no último, 20º capítulo é que entra na Virginia Woolf. Antes disso é tudo a literatura de antes. E eu me vali do Auerbach para ler Dante, por exemplo, para entender melhor Dante. Eu tinha lido um pouco a esmo e tinha sido forte para mim, mas para entender melhor Dante foi por aí que eu fui. E particularmente para entender a história do romance, que é o que tem me interessado
como escritor e como crítico, né? O que o Auerbach vai analisando a partir do século XVIII, alguns franceses, o Abade Prévost, a leitura dele do Stendhal, do Balzac, Flaubert, tudo isso para mim foram muito enriquecedores. E chegaste a ler o livro todo, porque há muitos académicos só leem algumas partes, não é? Porque o livro é muito extenso. Se aqui a ideia é recomendação de leitura, é possível escolher um capítulo de um assunto que interesse particularmente, e já vai ser uma experiência marcante. Há muita gente que só leu o primeiro, não é? Aquela a cicatriz do livro. Mas é um grande capítulo também. É verdade. E mesmo essa forma de conceber a Bíblia como literatura e pensar a Bíblia nessa relação com a obra de Homero e tal, e essa, enfim, para mim sempre é muito enriquecedor a leitura disso. Li o livro todo também e acho que vale essa travessia. Sim. O próprio Saer também foi um teórico sobre a narrativa. Aliás, o único livro de poesia dele é A Arte de Narrar, não é? E tu também escreves e fazes crítica. A reflexão sobre a narrativa e sobre a forma do romance para ti é essencial para a tua própria atividade como romancista, para o teu próprio trabalho como romancista, certo? Particularmente no meu livro anterior, que era Procura do Romance, que a questão do romance estava colocada desde o título, e essa relação com o Drummond me propunha pensar o como narrar em tempos de impossibilidade de narrar, como fazer um romance em tempos de morte do romance. Então era esse paradoxo o que me interessava na obra do Saer e o que me interessou para escrever. A dissertação acabou sendo uma resposta ensaística para aquilo, e o romance uma resposta ficcional para aquelas questões que me provocavam, né? Agora, depois a Resistência foi uma experiência um pouco à parte, porque eu já estava começando meu doutorado, já estava avançado no meu doutorado sobre a forma do romance, sobre essa evolução histórica da forma do romance, mas paralelamente eu comecei a escrever um conto. Eu queria escrever um conto sobre a história do meu irmão, e para contar a história do meu irmão eu tinha que contar algo da história familiar, da história dos meus pais. Meu irmão adotado na Argentina em 76, tem Os teus pais tiveram que se exilar, sair da Argentina. Meus pais se exilaram no ano seguinte, e tem essas configurações histórico-temporais não são aleatórias, né? Em 76, ser adotado em 76 na Argentina é uma coisa muito forte. Então, e mesmo a questão da adoção já mexia com a família, já era marcante para ele, já era algo que nos levava a discutir e a pensar muita coisa. E eu resolvi escrever um conto sobre aquilo. Então não era uma preocupação com a forma romance. Foi talvez um truque que eu tive comigo mesmo, né? Para que aqui não entre tão de partida a problematização da forma romance. Eu comecei como se fosse outra coisa e ele evoluiu como se fosse outra coisa, embora seja de fato um romance. Juliano, muito obrigada pelo teu tempo. Vamos recordar que A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, infelizmente não está disponível em Portugal em livro, mas, boas notícias para quem nos está a ouvir, há um PDF disponível na revista Vive Latinoamérica, em revistavivelatinoamerica.com, ou fazendo uma pesquisa no Google por A Rosa do Povo, Carlos Drummond de Andrade, e poderão chegar à Rosa do Povo. Em Portugal estão outros livros disponíveis, também se quiserem procurar. Ninguém Nada Nunca, de Juan José Saer, como já foi referido, infelizmente não está disponível em Portugal. Há alguns livros pela editorial Caminho, mas podem encontrar na Amazon espanhola Nada Nunca, por 15,20€, e Mimesis, de Erich Auerbach, também na Amazon espanhola e em castelhano, porque também não está traduzido para português de Portugal, por 20,90€. Portanto, infelizmente, vai ser difíceis. São boas sugestões também para as pessoas procurarem. Pronto, exatamente, ou os editores que nos ouçam
Ficam aqui sugestões de serem publicados. Sim. Recordamos que o Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrições RSS. Não se esqueçam de classificar e criticar os programas e seguir-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso. E até à próxima semana com um novo convidado.